Olá, meu irmão, minha irmã, que as bênçãos do céu possam estar sobre a tua casa, tua mente e coração. Eu estou saudando desta forma porque antigamente nós saudávamos com a paz de Deus. Na maioria dos meus vídeos eu saudo a Irmandade desta forma: a paz de Deus, a paz do nosso Pai Criador. Mas sabe, meus irmãos, existem tantos deuses, criam-se tantos deuses e eu noto que mesmo estando dentro de uma denominação, cada um tem um Deus diferente. Mas os céus não existe mais do que aqueles que Jesus falou, o reino dos céus. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos agora, tempos estranhos. Nós estamos caminhando para uma situação de muita dor. Parece que vai haver aí ranger de dentes, né? Dores, lamentos. As pessoas não estão se apercebendo, estão te tratando de assuntos corriqueiros, estão se preocupando com pequenos detalhes, mas não estão se percebendo que o mundo está caindo debaixo de uma ditadura, de um fascismo. O mundo inteiro está entrando numa época muito difícil para o ser humano. Parece que o que está acontecendo é a preparação para uma diminuição da raça humana. Meu irmão, minha irmã, dentro do mundo existe um processo natural que é observado em qualquer espécie. Existe uma cadeia alimentar, existe os predadores, e existe aqueles que são caçados, né, pelos predadores. E geralmente um predador tem um acima dele e domina sobre ele. E o ser humano, ele tem uma característica que é observada dentro, por exemplo, de todas as espécies. O mais forte sobrevive, o mais forte se sobrepõe ao mais fraco. Então, o mais forte intelectualmente, fisicamente e financeiramente também. Então, quando junta essas três forças, aí não tem como. Num campo assim, qualquer lugar da natureza, um leão, se ele for muito forte, ele chega a destronar o outro leão para poder ocupar o espaço. Os predadores entre si destroem a concorrência para poder. E nós estamos num momento, meu irmão, minha irmã, em que o mundo se tornou pequeno. O mundo está pequeno para a raça humana. Muita gente pode falar assim: não, existem tantas terras. Não, todas as terras do mundo têm dono. Todas. E nós chegamos num momento em que os mais fortes vão se sobrepor aos mais fracos de uma maneira diferente. O que vem acontecendo até então é que os mais fortes dominam os mais fracos e manda neles, trata eles como servos, como escravos, como massa de manobra. Mas chegou um momento que eles decidiram que vão diminuir a quantidade de servos, porque eles têm máquinas agora, têm tecnologia, não precisa mais, por exemplo, numa plantação,
para você ter um bom resultado, você tinha que empregar muitas pessoas. Numa fábrica também, numa indústria, né? Em qualquer setor da economia, você dependia da mão de obra humana, tinha que empregar pessoas. Só que o ser humano incomodava, porque exigia, quero mais salário, quero mais direito a isso, mais direito àquilo. Aí as pessoas que mandam, né, os mais fortes, os dominantes, eles começaram a desenvolver alternativas, usando a inteligência e o poder que eles têm, e começaram a pesquisar alternativas. E eles começaram a desenvolver máquinas, a inteligência artificial, e hoje, meu irmão, minha irmã, a raça humana é completamente dispensável, assim, na sua maioria. Você antes precisava de 1.000 pessoas, você agora precisa de 10, e olhe lá, e olhe lá. Mas a relação é por aí. 1.000 pessoas foram substituídas por 10 e tecnologia, robô. Nós estamos num tempo, meu irmão, minha irmã, que nem o ser humano, como fonte de órgãos, né? Porque os poderosos sempre usaram, acreditem ou não, mas sempre usaram o povo como cobaia para testar remédios, como doadores de órgãos para quem precisa lá no alto, como usado assim como um animal, como frango, né? O ser humano mais fraco e com menos poder, ele é utilizado como frango, é descartável. Só que agora não é mais teoria da conspiração, isso é fato, você está observando isso, se estiver atento, né? Há coisas que estão acontecendo, eu vou dar um exemplo. Todos os governos estão criando bolsa, ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajuda para aquilo outro. E o que está acontecendo na economia de todos os países? As pessoas estão deixando de trabalhar, porque no trabalho ganham pouco e tem aquela obrigação, né? Podendo agora ficar em casa recebendo algum tipo de auxílio do governo. Mas o governo não vai ter dinheiro. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã. O governo não vai ter dinheiro durante muito tempo para poder financiar todas essas pessoas que estão deixando de trabalhar. Falta mão de obra na Europa, falta mão de obra nos Estados Unidos. Um dia desses eu passei aqui no Rio de Janeiro mesmo, próximo a um parque industrial, e tinha uma placa: precisa-se de mão de obra técnica. Então, isso aqui no Brasil, né? Mas na Europa, que é onde as coisas estão acontecendo com mais rapidez, nos Estados Unidos e em outros lugares, a mão de obra está escassa porque o governo está subsidiando, quer dizer, ele está financiando o que ele começou no tempo lá da pandemia, né? Fica em casa. Então já começou ali a destruir a economia, e aí começou a financiar as pessoas a ficarem em casa, as pessoas deixaram de querer trabalhar. Isso tem um propósito. As empresas, um restaurante, por exemplo, que atendia 200 pessoas, eles, sem funcionário, passaram a atender 100, ou seja, o negócio diminuiu 50% já.
Sem contar que muitas empresas fecharam as portas. O mercado já não absorve mais tanta oferta de produtos, então as empresas vão fechando as portas. Aí você pensa, não, mas só o empresário que está sendo prejudicado. Não. Aqueles homens e mulheres que estão em casa recebendo dinheiro do governo, esse dinheiro é fruto de impostos que foram recolhidos, que foram captados como resultado do fruto do trabalho das pessoas. Aquela pessoa que está em casa pegando dinheiro, ela não está produzindo nada. Portanto, ela não está dando dinheiro mais para o governo, ela está tirando. Vai chegar um tempo que não vai ter mais dinheiro, não demora muito, não vai ter dinheiro para ficar dando dinheiro para tanta gente. Mesmo fazendo como os Estados Unidos faz, que é emitir dinheiro, emitir, não se sabe como nem da onde. Mas isso, essa bolha, esse processo tem data certa para explodir. Só que quando acabar o dinheiro do governo, para todas essas pessoas em todos os países, essas pessoas vão buscar emprego. Elas vão estar desatualizadas, despreparadas, mas o pior de tudo, as empresas que elas encontravam para poder contratá-las para o trabalho não existirão mais. Então, tudo é de caso pensado, tudo é um propósito, tudo é um projeto que vem de anos e anos e anos. Pode-se colocar séculos aí. Isso é um projeto pensado que vem sendo desenvolvido. Porque as pessoas que governam o mundo, os mais fortes, os predadores, os que estão no topo, eles têm todas as forças. Eles têm a maior inteligência, eles têm o poder do dinheiro, eles têm o poder total, físico, orgânico, mecânico, tecnológico, eles têm toda a força, eles são os predadores. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos indo, assim, gradativamente, paulatinamente, mas em passos rápidos agora, para uma fome mundial, para um desespero mundial, para uma desgraça mundial. Alguns podem falar assim, nossa, o irmão Daniel é pessimista. Pessimista não. Eu só não estou dopado. Eu não estou mais dopado. Eu não estou mais sedado com o ópio da religião. Como eu disse num vídeo anterior, eu estou vendo as coisas pela ótica da verdade, da realidade. Quando eu estava na religião, eu estava sedado, como estão sedados todos os meus irmãos que ainda frequentam qualquer tipo de denominação religiosa, seja católica, seja evangélica, seja protestante, né? Seja o que for, mas estão sedados pelo ópio da religião. Meu irmão, minha irmã, Jesus não era religioso. Jesus não era adepto do templo. Mas Jesus era detentor da sabedoria e da visão limpa. Via tudo com os olhos da verdade. E falava a verdade para quem conseguia ouvir. Nossa fé tem que estar no poder de um Criador acima dos deuses criados pelos homens. De uma divindade acima dos deuses criados pelos homens. A nossa fé tem que estar no verdadeiro poder que está em cada um de nós, adormecido em muitos pelo ópio da religião. E aqueles que estão adormecidos pelo ópio da religião não conseguem ver o que está acontecendo.
O, o líder religioso maior, um dos maiores líderes religiosos do mundo, que é o Papa atual, está sendo chamado de falso Papa por muitos católicos, por muitos católicos. Olha o que já está acontecendo dentro de uma das religiões mais importantes aí. Foi ele agora para uma reunião com outros líderes de muitas outras igrejas aí, na intenção de criar uma união de todas as religiões. Uma religião única. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eles estão trabalhando para uma religião única. Já existem informações de que vão unir, estão tentando unir o cristianismo com o islamismo. Mas, na verdade, tudo está caminhando para que haja uma só religião. E os líderes religiosos atuais, inclusive o da CCB, se tornaram políticos. São políticos que adentraram nessas denominações e estão no comando. E eles dizem para o povo que está sedado: bate palma. Eles batem palma. Ele diz: beber água é errado. Todo mundo para de beber água. Beber vinho é certo, todo mundo vai beber vinho. Ou seja, um povo sedado pela religiosidade, pela crença que foi fruto da doutrinação da mente deles, e eles fazem tudo o que seu líder manda. Já não tem nenhuma ligação, nunca tiveram nenhuma ligação com o Pai que está no céu, porque nunca o conheceram. Assim como recusaram lá atrás o seu filho, Jesus, continuam recusando hoje. Se você pegar qualquer pessoa desse sistema religioso e apresentar para ele: olha, Jesus falou isso, eles vão estranhar: não, mas o ministério da minha igreja não fala exatamente isso. Ou seja, pouca importância tem esse tal de Jesus para quem é religioso. Mais importância tem, por exemplo, o que o Papa determina, o que o presidente maior de uma denominação determina, ou outro. Eles determinaram, o povo vai fazer por causa da sua religiosidade, por causa da sua sedação. Eles estão sedados, embriagados na sua religiosidade, frequentando cultos, participando e esquecendo esse tal de Jesus. Mas está lá tudo escrito: haveria uma única religião, a religião da besta, do anticristo, e já está sendo formado. As pessoas estão sendo levadas para uma situação, meus irmãos, minhas irmãs, que ninguém está percebendo. Estão preocupados, né, com o que é politicamente correto. Vamos já. Aquilo, vamos fechar tudo, vamos ficar em casa, vamos. Tudo que o governo mandar, tudo nós vamos fazer, e tudo que o líder religioso mandar, nós vamos fazer, inclusive participar da religião única que vai ser formada. Meus irmãos, minhas irmãs, a situação é grave. É difícil falar alguma coisa, porque está tudo assim, às claras para quem enxerga. Mas está tão escondido para quem está iludido na religiosidade, nos seus usos e costumes, né?
e fica difícil de falar. Nós estamos vivendo um tempo e nós vamos contemplar coisas absurdas, meus irmãos e minhas irmãs. Esteja preparado. Esteja preparado psicologicamente. Esteja preparado espiritualmente. Como é difícil. Como é difícil se preparar espiritualmente para o que há de vir. Como é difícil para muitas pessoas que deixaram o sistema religioso agora encontrar um caminho, mas o caminho, meu irmão, o caminho é aquele que está lá no céu, o nosso Pai. O caminho é a liberdade através da limpeza que nós podemos fazer em nós, tirando toda a religiosidade, todas as crenças que foram colocadas na nossa mente e entendendo que em cada um de nós foi colocado o Espírito Santo. Numa grande maioria está sendo adormecido. Foi adormecido. Muitos estão entorpecidos, não conseguem. O Espírito Santo fala, sai, e a pessoa não sai. O Espírito Santo fala, não é esse o meu caminho, e a pessoa não consegue ouvir direito. E vou dizer mais, meu irmão, minha irmã. Sabe por que tem muitos canais na internet e quando fala mal assim de uma religião, critica a religião que a pessoa frequenta, tipo nós que frequentamos a CCB, né? Você colocou lá CCB e tal e critica, mete o pau. Um monte de gente vai ouvir, sabe por quê? Porque na sua embriaguez, o Espírito Santo já falou dentro do coração dela, sai. Meu caminho não é esse. Sai daí. Mas a pessoa está tão embriagada assim que ela não consegue entender. Mas ela já está assim, tipo, buscando alguma coisa. Então alguém fala lá alguma coisa, ela vai lá ouvir, mas não consegue engolir. Aí o outro fala, olha, um monte de cooperadores estão deixando, estão pedindo renúncia na CCB. A pessoa ouve assim e ainda continua com aquele ranço antigo. Ah, eles devem ter aprontado alguma coisa. A culpa é sempre da vítima, para esse tipo de pessoa embriagada. É tipo a moça que foi estuprada, ou a criança que foi violentada, e a pessoa, mas deve ter feito alguma coisa, deve ter usado uma roupa curta, alguma coisa assim. E quando os cooperadores começam a se renunciar, né? Renunciar dos seus cargos e sair, anciães saindo, irmãos e irmãs saindo, aqueles que ficam e ainda estão embriagados assim, ainda continuam sedados, né? Não conseguem entender o que o Espírito Santo fala. E dirá esses movimentos que estão acontecendo. Mas eles continuam. Assiste um vídeo ali, assiste um vídeo aqui, concorda com uma coisinha ali, concorda com uma coisa lá. Continua com aquela conversinha, não. Eu estou lá dentro, mas eu sei que tem coisa errada. Tem coisa errada e você está lá, né? Você está embriagado pela sua religiosidade. É isso que acontece. Muitos embriagados dentro da CCB não conseguem enxergar a verdade. Essa é a verdade. Meu irmão, minha irmã, para você que chegou até aqui, eu creio que esse vai ser até o título do vídeo. Os embriagados da CCB. Mas eu digo para os meus irmãos, minhas irmãs, parece que nós estamos chegando num tempo em que foi dito, ai daquelas que tiverem tendo filhos, né? Ai das crianças que nascerem naquelas épocas. Parece que nós estamos chegando assim, porque essa geração que está vindo aí vai pegar um mundo tenebroso.
O que vem por aí não é coisa boa não, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Vai ter uma resistência inicial, mas fica atento ao que vai acontecer aqui no Brasil. Eu digo para vocês, se acontecer aqui no Brasil o que aconteceu lá nos Estados Unidos, se as urnas disserem coisas diferentes da vontade popular, como aconteceu lá e vai acontecer aqui, é só uma confirmação de que não importa a resistência, o mundo está caminhando para um caos geral. São tempos. As pessoas que ficam falando aí genocídio, genocídio, vão conhecer o genocídio. Mas quando despertar, vai ser tarde demais. Meu irmão, minha irmã, vamos nos preparar espiritualmente, psicologicamente. Vamos continuar vivendo a nossa vida estando em espírito e verdade. Enxergando a verdade, sabendo, reconhecendo a verdade. Mas já em espírito. Para que quando tombar nosso corpo de carne, a nossa vida plena continue em espírito. Porque essa é a nossa verdadeira vida, em espírito. Fiquem todos debaixo das bênçãos do nosso Pai Celestial. Amém.